Bem, me chamo Wesley Vaz e eu vou apresentar o meu código do jogo da velha. O meu código eu utilizei a ferramenta IntelliJ para fazê-lo. Deixa eu fechar isso aqui. Bem, eu usei a ferramenta IntelliJ para fazer o código, porque para mim os outras ferramentas como Codiva, o Java dele estava desatualizado, e esse aqui eu consigo atualizar ele e botar no mais recente ali mesmo no aplicativo. Achei bem prático e útil. Um ponto que eu não sei para que serve é esse main aqui, public class main, sendo que aqui embaixo já tem um public static void main e sinceramente eu não sei para que serve, mas como não interferiu em nada, eu decidi deixar aí. Já que outras ferramentas não tem, né? Eu achei estranho por causa disso, mas enfim. Meu código tem 308 linhas, 310 se contar os espaços que eu deixei, com 4 funções nele. Uma delas é para mostrar a raiz, que eu vou explicar bem ligeirinho. Aqui eu estou declarando uma matriz, né? 3x3, lado 3, coluna 3. Aqui eu estou imprimindo ela, eu estou chamando ela, no caso, matriz. E aqui o diferencial dela é que eu quero uma matriz que simule o jogo da velha. E para isso eu preciso fazer as comparações aqui. Se coluna for menor que 2, vai ter outra comparação aqui. Se coluna for igual a 0 ou coluna igual a 1, ele vai imprimir, vai botar esse traço no meio dessa coluna e dessa coluna aqui, coluna 0 e coluna 1. Aqui eu vou deixar um espaço e aqui vai ter outra comparação. Se linha for menor que 2, ele vai botar os tracinhos, os tracejados ali pra fazer o formato assim, no caso do jogo da velha. E aqui eu tô retornando a matriz, né? A próxima é valida a jogada. O que estava acontecendo? Eu preciso que um jogador escolha uma posição e que aquela posição não seja ocupada depois, coisa que eu não estava conseguindo fazer. Só que com a ajuda do meu professor, a gente chegou nessa conclusão aqui, onde que deu certo, e agora ele tem uma validação para não deixar aquilo ocorrer. O nome dela é valida jogada. Aqui eu estou declarando linha igual a -1, porque não existe coluna igual a -1. Booleano jogada válida igual a true. Estou iniciando o booleano com true aqui. Switch posição. E eu estou iniciando switch com a posição, que depois vai ser substituído pela posição do jogador. Se posição for igual a 1, se o jogador escolheu 1, vai ocupar a linha na posição 0 e coluna 0. E assim por diante. 2, linha 0, 1, 3, 0, 2, 4 e por assim adiante até o 9. Que é 3 por 3, 9 números. Se linha for diferente de -1 e coluna diferente de -1 e matriz e diferente matriz X e matriz diferente de O, ele vai considerar isso aqui uma jogada válida, ou seja, vai ser true. Isso aqui vai valer. Se não, a jogada vai ser falso e vai dar essa mensagem aqui pro jogador: posição que ele botar já é escolhido, por favor escolha outra. Ou seja, ele não vai deixar o jogador escolher a mesma posição com o outro.
Aqui tem um para verificar o vencedor. Que essa aqui novamente eu precisei de uma ajuda, mas foi coisa que eu entendi, é coisa que também eu conseguiria fazer sozinho, mas como o senhor tava gentil no dia, ele me deu uma mão com isso. Aqui ele tá iniciando um inteiro, ganhador igual a -1, novamente -1 porque não existe. Sim, matriz na posição 0 e 0 for igual a letra, que depois a letra vai ser X ou bolinha, dependendo da escolha do jogador. E matriz na posição 0,1 for igual a letra E matriz na posição 0,2 for igual a letra, ganhador igual a 1. Tá validando a jogada. O que que tá acontecendo aqui? Aqui estou pegando as linhas. Estou declarando as linhas do jeito que eu quero. Aqui a diagonal secundária e aqui a principal. E aqui as colunas, ou seja, eu declarei cada uma delas para depois fazer para verificar o ganhador, no caso, para fazer aquilo ali válido e decidir o ganhador. Aqui mais uma validação, se não matriz na posição 0 e 0. Ah, só um detalhe aqui que eu e o senhor paremos porque a gente não estava achando uma solução. Antes de eu fazer isso aqui, meu código não tinha uma função, né? Ele que me ajudou a fazer essa parte aqui. O senhor me ajudou. Se tu estiver vendo esse vídeo. Aqui estava retornando como nu. Aqui eu tinha botado, em vez de 1 aqui, tava nu. E nu não funcionava aqui. Não funcionava por causa que a matriz antes, no caso aqui, tinha uma verificação de nu aqui. E como não tinha, ia dar problema se deixasse. Então a matriz aqui foi mudada, foi desse formato aqui, e consequentemente tinha que achar uma solução para isso aqui. Pois bem, aqui no meu código, no main já, ele está declarado assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pois bem, já está com essa posição inicial. Então o que eu fiz? Matriz na posição 0, 0 foi diferente 1. E assim vai indo, cada posição da matriz até o número 9, ganhador igual a 0. Isso aqui vai declarar velha. Bem, aqui temos mais uma função, sortear a jogada da máquina. Aqui eu declarei uma matriz de números selecionados de tamanho 9. Aqui números disponíveis é igual a 9, no caso aqui de 0 a 9, né? Aqui eu declarei uma classe random para gerar números aleatórios. E aqui eu criei um índice para controlar isso. Aqui estou atribuindo dentro do índice random.nextInt, que está gerando números inteiros aleatoriamente 0 a 9, 0 a 8, desculpa. E aqui o que ele faz? Ele está fazendo uma verificação. Se nenhum número foi repetido, números selecionados em sorteado vai ser verdadeiro e vai dar um novo número. Aqui número disponível menos menos, como ele está como são 9 números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, ele vai fazer o que? Ele vai decrementar 1, no caso, né? Ou seja, ele vai tirar um número. Ah, ele escolheu um número aqui, vamos dizer que eu escolhi ele sorteou o número 4. Esse número aí vai sair, vai ser decrementado. E aqui eu estou retornando o índice sorteado.
com mais um, porque se ele escolher 0, vai ser 1. Ele vai sortear números de 0 a 8. O 8 vai ser 9, o 7 8 e por assim diante, né? Bem, aqui começa o meu homem já. O scanner ler aqui, tudo mais. Aqui estou começando a matriz, declarando a matriz. Estou inicializando ela com esses valores já. Int modo jogo. String escolha, escolha 2. Tive que iniciar ela com vazio aqui porque o código não estava deixando de outra forma. Jogador 1 e jogador 2. String x é igual a x. String o é igual a. Daí criei um booleano loop para ele ficar repetindo as jogadas, né? Sem isso não ia conseguir. Bem, aqui a primeira coisa quando o cara bota o código para rodar vai aparecer isso aqui. Escolher o modo de jogo. Escolha um dos modos de jogo abaixo. Isso aqui vai imprimir para o jogador, né? Escolha um dos modos de jogo abaixo. Jogador vezes jogador e vezes máquinas. Isso aqui vai ler esse... vai ler essa opção. Eu vou mostrar primeiro a opção jogador vezes jogador, que foi por onde comecei, pra fazer mais sentido também, pra ficar mais fácil também. Se o modo de jogo for para 2 jogadores, ele vai pedir para escolher o nome dele. Jogador 1, que foi onde é que eu criei aqui, ele vai armazenar e vai pedir logo em seguida para o jogador 2 colocar o nome dele também. Aqui, como foi pedido para ele sortear quem começa a cada rodada, no caso a cada vez que tu colocar o código a gerar de novo, ele vai sortear uma pessoa. Aqui eu gerei puxei uma class random, sorteio, e aqui um int sorteia jogador para guardar, para armazenar esse random, né? De 0 a 3, ou seja, 1 ou 2 eu quero que ele sorteia. String jogador sorteado 1 e string jogador sorteado 2. Eu fiz criei 2 variáveis novas aqui. Se sorteia jogador for igual a 1, ou seja, se ele sortear for igual a 1, opção ali. Jogador sorteado 1 é igual a jogador 1. O que eu tô pegando? Eu tô pegando esse jogador 1 aqui e tô armazenando o jogador sorteado 1. A mesma coisa aqui. Jogador sorteado 2 é igual a jogador 2. Ou seja, vamos dizer aqui, eu coloquei meu nome Wesley, eu vou ser o jogador sorteado. Rafa, ele vai ser o jogador 2. Por assim em diante. Quem começa é o jogador mais jogador sorteado. Vai sempre ser o jogador 1. E ele vai escolher, nessa opção aqui vai ser o jogador 1. E ele vai escolher qual vai ser o X ou e quem vai ser o bolinha. Escolha. Eu vou armazenar essa escolha deles aqui em escolha. Aqui, se ele escolher o X, escolha vai ser igual a X, e escolha 2, que vai ser do jogador 2, vai ser igual a bolinha. Jogador 1 será o X e o jogador 2 será o bolinha. Se não, escolha, se for a bolinha, vai ser escolha 1, vai ser igual a bolinha, assim. E aqui, como ele sorteou 1, vai ser o jogador 1. Se for diferente disso, jogador 1, jogador sorteado 1 é igual ao jogador 2. Ou seja, vai ser o jogador 2, o que colocou o segundo nome aqui, que vai começar jogando. E ele vai fazer as mesmas opções aqui, se x, else, if e por assim diante. Aqui eu já estou puxando aquela função lá, mostrar raiz. E já estou dando a opção, conforme a matriz, estou explicando o código, né? Como funciona para substituir o X e o bolinha. Como funciona para jogar o jogo.
Conforme a matriz acima, selecione os números para ser substituído por X ou por bolinha de acordo com a sua escolha. E aqui começa o meu do while, meu loop. Estou declarando duas variáveis novas, nome do jogador 1, nome do jogador 2. E aqui eu botei mais um do while para puxar outra função, valida a jogada. Aqui veio de jogador sorteado 1, no caso que foi o... Vamos dizer que foi o primeiro jogador. E vai ser a escolha dele. Aqui eu vou dar... Só para lembrar qual vai ser a escolha dele. Se for X, vai ser X. Se for bolinha, vai ser bolinha. O nome do jogador 1 é igual a layer.nextInt. Ele vai dar uma posição aqui. Ele vai escolher uma posição de 1 a 9. E vai armazenar aqui. Nome do jogador. Aqui no valida jogada, matriz velha, que é a matriz que eu gerei aqui, escolha e nome do jogador. Eu tô substituindo string matriz, string letra e posição. Pois bem, valida jogada, matriz velha, escolha e nome do jogador 1 é igual a false. Isso aqui verifica se ele não vai repetir, que nem eu expliquei antes, ele verifica se não vai repetir a posição do outro jogador. Aqui novamente, depois que ele joga, que o jogador 1 joga, o primeiro jogador joga, vai mostrar a matriz logo em seguida. Vai imprimir a matriz logo em seguida. E aqui vai verificar se o jogador 1 ganhou. Int resposta verifica vencedor, matriz velha, escolha. Se resposta for igual a 1, vencedor é o jogador 1. Jogador sorteado 1, primeiro que foi sorteado, né? E aqui o loop para, ou seja, termina o código. Fecha o código. Se não, resposta igual a 0, deu velha. Ou seja, se nenhum logo em seguida vai ser o jogador 2 que joga. Se todas as posições estiverem ocupadas, a resposta vai ser igual a 0. E 0 lá no verifica vencedor é velha. Novamente vai encerrar o código depois disso. Se não tem vencedor nem velha, o jogador 2 joga. Daí começa novamente um outro loop para dessa vez o jogador 2 jogar. Mesma coisa aqui, jogador sorteado 2, mais escolha 2, que vai ser X ou bolinha, igual a false, para verificar se ele não vai repetir a mesma posição do jogador 1 e vice-versa. Aqui eu estou mostrando a matriz de novo, e aqui verifica se o jogador 2 ganhou ou deu velha. Aqui eu estou guardando dentro dessa resposta, né? Se a resposta for igual a 1, vencedor é o jogador sorteado 2. Se for diferente, deu velho. E com isso eu termino o primeiro o primeiro modo de jogo, né? Que eu vou botar pra rodar agora pra podermos ver melhor. Vou escolher aqui, posição 1, escrever seu nome, botar o meu e vou botar Rafa. Aqui começa o jogador Rafa. Beleza. Vamos dizer que ele vai ser o X. Conforme a matriz acima, selecione os dos números. A vai ser 1 e o seu 5. Seu 9 e o 3. Ele não é bobo, vai marcar aqui. Pois bem, ele tem duas opções de... dois modos para ganhar. Aqui é o modo dele. E ele vai marcar o 8. Vencedor é o Rafa. Pois bem, agora eu vou mostrar o do... Novamente eu vou botar o código para rodar e agora eu vou botar dando velha. Viu? Ele sorteou na outra rodada
Rafa e nessa Wesley. Sinal que deu certo. Que deu certo pra ele sortear quem começa, né? Agora eu vou ser o Bolinha. Bom, o método de vencedor tá funcionando pros dois, então eu vou testar só o do... Só o de velho mesmo. Peraí. E deu velho. De novo pro... Continuando. Agora se o modo de jogo for... Esse aqui foi todo o primeiro modo, né? O modo de jogo igual a 1. Se ele selecionar o modo de jogo igual a 2, que é aqui. Se o modo de jogo for igual a 2, ele vai pedir para escrever o seu nome, jogador 1, ele vai armazenar aqui em jogador 1. E jogador 1, no caso vai sempre ser o jogador, não a máquina que vai escolher quem vai ser o X ou bolinha. Até porque teria que fazer um mega processo para fazer isso aí. Pois bem, a escolha, vai armazenar a escolha de novo. Eu praticamente reutilizei os outros métodos. Se escolha for igual a x, é a mesma coisa que de antes. E aqui eu estou mostrando a matriz já. E aqui, conforme a matriz acima, substituindo para substituir. E aqui já começa o loop já. Pois bem, loop foi... Eu comecei o loop igual a true, né? Número jogador 1, jogar na máquina. Aqui eu tô criando duas variáveis novas. Jogador venceu foi igual a true. Essa variável aqui eu tive que criar pra depois eu vou conseguir mostrar depois, explicar depois mais ali no final. Já vamos ver a utilidade dela. Pois bem, ele escolheu o modo de jogo 2, ele vai jogar contra a máquina, né? Aqui é a mesma coisa, para validar a jogada, não pode escolher, não vai deixar ele repetir os números. Matriz velha for igual a mostrar raiz, que eu estou mostrando a matriz de novo, né? A raiz no caso, o jogo da velha. Resposta foi igual a verificar vencedor, a mesma coisa para verificar o vencedor. Se resposta for igual a 1, vencedor é o jogador 1. Se não, igual a 2. Tá vendo que o jogador venceu? Que foi o que eu criei aqui em cima. Está sendo utilizado aqui nesse if. Pois bem, já vou explicar. Se o jogador venceu, a máquina para de jogar e assim termina o loop. Aqui eu tive que fazer antes da jogada da máquina uma verificação. O que estava acontecendo? Ele estava rodando certinho, a máquina estava pegando as posições. Quando ela repetia o processo de novo. E quando o jogador vencia, aparecia a mensagem: jogador 1 venceu ou deu velha. Mas mesmo assim a máquina estava ainda continuando a fazer a jogada dela. Por isso que eu tive que criar esse jogador venceu aqui. Essa variável jogador venceu, esse booleano jogador venceu, para fazer uma validação, para que a máquina pare de fazer isso quando um dos dois vencer. Jogador venceu é igual a falso. Se jogador venceu for igual a false, jogador venceu é igual a false. Se não, aqui então, o que eu fiz? Eu fiz uma verificação aqui antes da jogada da máquina. A cada rodada ele vai fazer essa verificação. Ou seja, se o jogador vencer, se a resposta for igual a 1,
Se fechar todas as linhas, colunas, assim, tipo, se for... Ou seja, se a verificação ali foi certa, tipo... Se o jogador não venceu, ele não vai deixar a máquina jogar. Se ele não venceu, se não deu aquelas opções ali, ele vai deixar a máquina jogar. Agora, vez de máquina, mais escolha 2, jogar da máquina é igual a sortear jogar da máquina. Aqui eu estou puxando a variável, a função que eu criei. System.out print ln, jogada da máquina mais jogada da máquina. Aqui ele vai mostrar quais números a máquina tá sorteando. Valida a jogada, que é aquela função lá que eu puxei, que foi gerada, está sendo utilizada aqui também, no modo que eu usei para jogador 1, jogador 2, lá no modo de jogo 1. E aqui vai verificar se a máquina ganhou ou se deu velha. Resposta igual a verifica vencedor, e vencedor é a máquina, loop para, deu velha, loop para. E o código é esse. Agora vamos ver em prática o segundo modo de jogo aqui. Não sei se precisava botar nome, mas enfim, eu botei. Escolha qual vai ser o X, eu vou ser o X, e a máquina será o bolinha. Conforme a 3 acima, selecione os números para ser substituído por X ou por... Vou escolher o número 1. O 1 já escolhido, a máquina tentou colocar no 1 e ela escolheu outro. Jogada da máquina, 6. Eu vou escolher o 5 e a máquina escolheu o 2. Como é difícil de a máquina vencer, é mega raro dela vencer. Teve alguns casos que eu consegui. Fica bem fácil, no caso é bem fácil jogar contra ela. E vencedor é Wesley, e ela não tá mais... Não tá aparecendo aqui a jogada da máquina. E é isso, esse é o meu código. Esse é o meu código do jogo da velha.